Minha tia, esse meu amigo é chinês. Ele quer levar tua filha para a China. Então nós queremos saber quanto é que vais pedir para levarmos tua filha. Quero 100.000 para levar a minha filha. 100.000. Uta ala uta ta shipanta wa ma. Semia. Sita baita. Shisha baita. Shuda yawa. Shita iwa wa. Rautu ila. Waya. Uaya ki. Ote. Ele está a dizer que só tem 50.000, minha tia. Podem lhe levar? Podem levar? Sim. 25. Só quero esse dinheiro. 50.000. 50.000. Shipanta wa 50 wa ma ya. Siya. Shia. Uaya. Uye kwa kwa paga. Sita panta yawa shaya. Uta shina. Siwa. Ole. Uaya. Ni hao ma wa wa. Ni hao maya tu. Ote. Ote. Sida wa. Então, minha tia, vai receber no IBAN, hein? Esse dinheiro vai receber. Moça, já não tem como. O quê? Si wa wa mata wa ma. Sida yawa wa. Usa wa wa. Sida. Wa ri shipanta.